Capítulo 320, o selo está quebrado. Tradução, GP Revisão, Reisel. Quando Lindor mais uma vez abriu os olhos, o mundo à frente de seus olhos não estava escuro como antes, enquanto um suave halo brilhante branco envolvia seu corpo. Aquele halo brilhante aparentemente frágil emitia uma sensação indestrutível. Você está acordado? Quando Lindor abriu os olhos, uma figura piscou e apareceu na frente dele. Era o pequeno Martin. Lindor acenou com a cabeça enquanto seu corpo se agitava letargicamente. Desta vez, parece que ele sofreu lesões muito graves, tanto internas quanto externas. Seu corpo estava coberto com camadas de feridas sangrentas e isso o fez parecer extremamente infeliz. Este deve ser o meio da fenda misteriosa do Insombrio. Quando ouviu a pergunta de Lindor, o pequeno Martin acenou impotente com as patas antes de dizer: você acha que teria sorte o suficiente para escapar desse impasse com facilidade? Lindor riu amargamente. Atualmente, ele estava em uma situação bastante perigosa. Mesmo que ele escolhesse não entrar na fenda misteriosa do Insombrio, ele acabaria nas mãos do culto do fantoche fantasmagórico. Nesse caso, ele estaria em apuros também. No mínimo, ele ainda estava vivo agora. O tifrio do fim da terra desapareceu. Os olhos de Lindor brilharam. Então, de repente, ele percebeu que estava em terra firme e não estava mais em queda livre. Enquanto isso, ao seu redor, a aterrorizante turbulência do tifrio do fim da terra desapareceu. Imediatamente, ele exclamou surpreso. Esta é uma zona calma dentro da fenda misteriosa do Insombrio e permite evitar a turbulência. No entanto, uma vez que deixamos esta área, provavelmente estaremos mortos. O pequeno Martin deu uma olhada na palma de Lindor, antes de dizer: é tudo graças ao poder do misterioso talismã da pedra. Se não, você já teria sido despedaçado pelo tifrio do fim da terra. Lindor segurou a palma da mão. Este misterioso talismã de pedra era de fato misterioso e realmente muito poderoso. Infelizmente, com base em sua força atual, ele foi incapaz de utilizá-lo completamente. Certo, Xiao Oyan. De repente, Lindor se lembrou de algo, sua expressão facial instantaneamente mudou. Ele lembrou que no meio da fenda misteriosa do Insombrio, ele foi separado do Xiao Oyan durante a turbulência. Desde que ele tinha a proteção do misterioso talismã de pedra, ele ainda estava seguro por enquanto. No entanto, Xiao Oyan. Não se preocupe. Xiao Oyan é uma besta demoníaca e herdou o poder da linhagem do dragão sangue de morcego. Nesse impasse, suas chances de sobrevivência são provavelmente maiores que as suas. Quando ele viu a expressão de Lindor mudar, o pequeno Martin o consolou. Se algo acontecer com a Xiao Oyan, eu me certificarei de que ao culto do fantoche fantasmagórico sangrará um rio inteiro. Os olhos de Lindor eram sombrios, enquanto uma potente intenção de matar lentamente se estendia de dentro de suas palavras. Isso vai ter que esperar até que você possa deixar essa fenda misteriosa do Insombrio. Pequeno Martin disse desamparado. Então, levantou a cabeça e olhou para a escuridão sem fim acima dele. A turbulência causada pelo tifrio do fim da terra era simplesmente muito cruel. Mesmo que Lindor tivesse emprestado a força do misterioso talismã da pedra para sobreviver e aterrissar por perto nesta área, não era tarefa fácil para ele escapar daqui. Vamos tratar você primeiro. No mínimo, você ainda está vivo. Depois que suas lesões se curarem, extrairemos o símbolo ancestral devorador. Mesmo que este lugar seja um impasse, será um lugar útil para você cultivá-lo. No mínimo, os fenômenos que abalam a terra que você invocará não levarão os praticantes de elite a bisbilhotar, disse o pequeno Martin. Sim.
Quando ele ouviu suas palavras, Lindó também acenou com a cabeça. Quando ele pensou no símbolo ancestral devorador em sua posse, mesmo estando em perigo, ele foi incapaz de conter a excitação em seu coração. Depois de pagar um preço tão alto, ele finalmente conseguiu obter o símbolo ancestral devorador. Com esse plano em mente, Lindó preferiu não hesitar mais. Imediatamente, ele se sentou no chão, antes de fechar os olhos. Então, pouco tempo depois, ele fechou os olhos antes de mais uma vez abri-los, enquanto seu rosto estava levemente dolorido. O poder Yuan neste domínio é muito frio e eu não consigo absorvê-lo diretamente. Enquanto ele olhava para a expressão confusa do pequeno Martin, Lindó franziu as sobrancelhas e disse: se ele não pode absorver o poder Yuan neste domínio, então ele não seria capaz de treinar. Isso era uma péssima notícia para ele, especialmente porque ele estava nessa fenda misteriosa do Yin sombrio que estava cheia de perigo. Eu esqueci sobre este ponto. O pequeno Martin agitou suas garras, antes de ficar em silêncio por um momento. Então, de repente, estendeu suas garras, enquanto escavava o saco Qiankun dentro das mangas de Lindó. Então, ele agitou suas garras antes de tirar diretamente 20.000 pílulas de puro Yuan que estavam dentro. Aquela enorme quantidade de pílulas Yuan pairou no ar, enquanto uma leve luz se espalhou de forma suave lentamente e imediatamente afastou a escuridão da área em volta. Então, uma montanha de granito foi imediatamente revelada. Ao mesmo tempo, havia vários pássaros e cadáveres de bestas espalhados por essa vasta montanha. Parece que aqueles eram os animais que foram arrastados pela turbulência. Deixe-me estabelecer uma formação que possa temperar o vicioso Qi frio da terra neste domínio. Mesmo que não seja capaz de limpá-lo completamente, o restante do Qi frio do fim da terra não será muito cruel. Com base na tenacidade do seu corpo físico, você deve ser capaz de lidar com isso. Porém, você provavelmente ainda terá que sofrer um pouco. É bom que você sofra um pouco. Mesmo que o Qi frio do fim da Terra seja extremamente vicioso, ele também possui propriedades de temperamento. Se você absorver continuamente, ajudará a fortalecer seu corpo também. Assim como o pequeno Martin falou, suas garras dançaram quando aqueles 20.000 pílulas Yuan se espalharam rapidamente. Então, eles formaram uma gigantesca formação brilhante na frente de Lindó, enquanto o potente poder Yuan inundou com um som de ualala. Misteriosa revolução da formação Yuan. Quando essa formação brilhante se materializou, Lindó instantaneamente percebeu que o Qi frio do fim da Terra em seu domínio tinha gradualmente enfraquecido. Parece que esta formação era realmente bastante eficaz. Felizmente você trouxe vários pílulas Yuan. Senão, não seremos capazes de temperar o poder Yuan neste domínio. Os traços do brilho do poder Yuan descenderão continuamente do meio daquela gigantesca formação. O pequeno Martin se deleitava com o brilho e se sentia extremamente à vontade. Nessa área escura, com luz ao redor, ajuda a pessoa a se acalmar. Lindó sorriu. Ter o pequeno Martin ao seu lado, era realmente de grande ajuda. Mesmo que aquele pequeno não seja mais tão poderoso quanto ao seu estado pico, sua experiência era extremamente benéfica para ele. Depois que a formação gigante se materializou, Lindó decidiu não hesitar mais, antes de se sentar novamente. Então, ele ativou suas habilidades secretas e começou a absorver rapidamente o poder Yuan que havia sido temperado pela formação gigante. O poder Yuan nesta fenda misteriosa do Yin sombrio foi preenchido com o potente Qi frio do fim da Terra. Se os praticantes comuns o absorvessem, seus corpos seriam indubitavelmente internamente brutalizados por aquele selvagem Qi frio do fim da Terra. Felizmente, o corpo físico de Lindó era bastante poderoso.
Portanto, embora a dor aguda tenha emergido continuamente durante o processo de absorção, ainda era tolerável para Lindó. Enquanto ele suportava essa dor, o Dantian de Lindó foi novamente preenchido com Poser Yuan. Seu Yuandan, que tinha diminuído após sua intensa batalha, estava novamente brilhando como antes. Além disso, o seu brilho era evidentemente mais resplandecente do que antes da luta. Parece que, embora essa batalha tenha sido muito dolorosa, Lindó também se beneficiou disso. Camadas de pele sangrentas caíram do corpo de Lindó. Todas as feridas hediondas causadas pelo frio do fim da terra lentamente começaram a se recuperar. Ao mesmo tempo, os benefícios de ter um corpo físico poderoso começavam a aparecer. Pelo menos, em termos de velocidade de recuperação, mesmo um praticante do estágio de manifestação não poderia ser comparado a Lindó. Ele silenciosamente cultivou por quase 5 horas, antes de Lindó mais uma vez abrir os olhos. Um brilho estonteante irradiava em seus olhos, enquanto o potente Poser Yuan balançava ao redor de seu corpo. Fracamente, parece que ele realmente atingiu o ápice do estágio inicial da criação do Qi. Ao sentir o potente poder Yuan crescendo dentro de seu corpo, Lindó gentilmente sorriu. Com sua força de volta, ele finalmente se sentiu seguro novamente. Especialmente desde que ele estava em uma zona de perigo, ele não sabia que situação poderia ocorrer de repente. Garoto, desde que você se recuperou, então extraia o símbolo ancestral devorador. Haha, este símbolo ficou perdido por vários anos, eu nunca esperei que ele aparecesse nesta pequena grande dinastia. Quando ele viu Lindó se recuperar, o pequeno Martin relampejou enquanto falava às pressas. Quando ele ouviu suas palavras, Lindó sorriu, antes de ele prontamente virar a palma da mão. Então, aquele símbolo negro mais uma vez apareceu no meio de sua palma, antes que raios de luz brilhante saíssem violentamente de dentro do símbolo preto e se entrecruzassem. Finalmente, uma bola preta brilhante apareceu na frente de Lindó. Uma bola preta brilhante pairou silenciosamente, enquanto vários fios pretos estavam profundamente entrelaçados. Assim que Lindó olhou fixamente para a esfera, ele também pôde ver um buraco negro como um símbolo antigo pairando silenciosamente na região mais profunda daquela esfera negra brilhante, como um dragão adormecido. Lindó olhou fervorosamente para aquela bola negra brilhante, antes de estender a palma lentamente. No entanto, pouco antes de a palma da mão tocar a bola preta brilhante, aquele fantasma ancião de olhos negros mais uma vez apareceu naquela bola brilhante. Então, uma voz grosseira sem emoção ecoou. Sem obter a permissão necessária, você não tem afinidade com este símbolo. Quando ele viu esta situação, Lindó gentilmente sorriu antes de humildemente se curvar diante daquele fantasma. Então, ele acenou com a palma da mão, antes de um raio de luz instantaneamente sair de dentro daquele símbolo preto e brilhar naquele fantasma. Sob o brilho daquele feixe de luz, aquele fantasma ancião de olhos negros começou a escurecer. Um brilho inteligente fluía em seus olhos originalmente ocos. Naquele instante, parece que o fantasma possuía inteligência. Símbolos ancestrais foram materializados pelos céus, portanto, tem o dever de proteger o mundo. O herdeiro do símbolo ancestral deve lembrar-se do seu dever. Quando uma catástrofe chegar, você deve proteger o mundo. Os olhos daquele ancião de olhos negros olhavam diretamente para o corpo de Lindó, antes que sua voz grossa soasse lentamente. Uma catástrofe? Lindó ficou ligeiramente surpreso. Prontamente, a descrença surgiu em seu coração. Neste momento, até mesmo um culto do fantoche fantasmagórico poderia forçá-lo a entrar em situações tão difíceis e ele nem mesmo poderia se proteger.
Portanto, a ideia de proteger o mundo parece um pouco forçada para ele. No entanto, assim que ele murmurou para si mesmo sobre uma catástrofe, aquela forma de vida extremamente sombria e peculiar que ele viu no antigo domínio espiritual mais uma vez surgiu em sua mente. De alguma forma ou de outra, ele sentiu que esses dois assuntos estavam interligados. Assim que esse pensamento se deparou com a mente de Lindó, aquele fantasma de ancião de olhos negros liberou vários raios negros. Então, aquela bola preta brilhante gradualmente começou a derreter camada por camada. Assim que aquela bola preta brilhante começou a derreter, aquele buraco negro como o símbolo ancestral, oculto no fundo, foi finalmente exposto bem na frente dos olhos de Lindó. Enquanto olhava para aquele buraco negro com o símbolo ancestral, o corpo de Lindó tremeu involuntariamente. Aquele lendário símbolo ancestral devorador finalmente apareceu na frente dele.